chega a ser engraçado, que a gente tende a associar a autossabotagem ao gato. A gente tende a associar a autossabotagem a apenas uma parcela daquilo que ela realmente é. Porque tem algumas maneiras que a autossabotagem ela se instala, que é tão sabotador que é quase que imperceptível. E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos disso daí. Porque assim, a gente tende a associar a autossabotagem, por exemplo, nossa, eu queria ir treinar, me predispus a isso, fiz uma meta aqui para esse ano e não tô conseguindo ir, fui uma vez nessa semana, tô me autossabotando. Ok, faz sentido, né? Ah, não, porque eu falei que eu nunca mais ia ter recaída aqui em relação ao cigarro, em relação ao meu ex, em relação a alguma coisa, e de novo tô eu aqui. Nossa, eu falei que ia diminuir no doce, quando eu fui ver, acabei criando uma situação para eu ter uma recompensa e isso foi uma autossabotagem. Beleza? Pode ter sido sim. Só que existem maneiras muito mais sutis que ela se apresenta, maneiras onde parece até que é evolução. Olha que loucura. Eu vejo muito isso no meio espiritualista. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês para elucidar melhor o que eu quero trazer. Vamos pegar um exemplo. A pessoa, ela ouviu falar muito sobre a ayahuasca e aí convidaram ela e ela sentiu esse chamado dentro dela e foi. Aqui não vamos discutir sobre a experiência da consagração da ayahuasca, porque eu nunca tive essa experiência, nunca senti o chamado. Mas eu acredito que é muito válido sim, porque é que nem eu falo, cara, tem que ser uma coisa de cada um. Você tem que sentir o chamado, não dá pra você fazer as coisas simplesmente por curiosidade. Então, eu nunca senti o chamado, mas outras pessoas sentiram e fez sentido e fez bem e é isso que importa, ok? Mas não é esse o ponto aqui, foi só um disclaimer aqui que eu quis trazer. Tá, a pessoa foi pra ayahuasca, consagrou e caramba, foi muito bom pra ela. Veio questões pra ela que ela não tava conseguindo ver, e as coisas clarificaram e ela viu as maiores sombras de frente com ela e as coisas começaram a se movimentar e ela, meu Deus do céu, que loucura. Beleza, saiu de lá outra pessoa, né, com outras ideias na cabeça, pensando em tudo aquilo que ela teve ali de experiência. Ok. Só que aí essa pessoa, ela começa a daqui a um tempo ir de novo, daqui a pouco todo mês ela tá indo e sem ela perceber, ela meio que tá dependente da ayahuasca. Não tô dizendo uma dependência química, mas ela está dependente do hábito de estar lá. Em vez daquela experiência inicial, não que ela não possa consagrar novamente outras vezes, mas assim, sempre estar lá, sabe? A cada vez que tem lá a consagração, ela tá lá. Em vez de ela aproveitar a experiência para perceber as coisas que ela viu e internamente se trabalhar, agora que ela vê com mais clareza, não. Ela acaba gostando da experiência em partes, porque eu sei que também não é uma coisa tão agradável pelo fato de você acabar vendo ali as suas sombras, né? Mas enfim, você percebe que o fato da pessoa ir até o local, estar com outras pessoas que também estão buscando respostas e uma evolução, faz com que ela sinta que estando lá, ela já está mais evoluída que as outras pessoas pelo fato de estar buscando. E aí isso pode ser, né, que seja uma autossabotagem. Um outro exemplo, a pessoa que dá o dízimo na igreja. Não estou falando de todos, tá, gente? Sei que tem muitas pessoas que fazem isso com uma intenção genuína e é muito válida. Então é o que eu sempre falo aqui e nunca vou deixar de repetir também, porque eu acho que isso é muito importante. Não é o que é feito, é a intenção com o que é feito. A intenção com o que é feito. Ficou meio estranho. Vocês entenderam, né? Enfim, o que importa é a intenção, não o que é feito, de fato. Porque, assim, a mesma coisa pode ser feita e não vai ser a mesma coisa por cada pessoa diferente que fez aquilo ali. Porque cada uma estava com uma intenção diferente. Então, nesse ponto que eu quero trazer. A pessoa, tem algumas pessoas que genuinamente dão o dízimo, fazem uma caridade de coração. Enquanto outras pessoas, elas vão fazer isso sem perceber, como uma maneira de limpar a consciência de todas as cagadas e as coisas que ela tem feito que não são bacanas. E aí, aquele ato de dar um dinheiro, de fazer uma caridade, é como se fosse
liberar ela, sabe assim? Também, obviamente, é uma autossabotagem, porque a pessoa não está se trabalhando, ela está querendo tapar o buraco com uma coisa que só vai aliviar na cabeça dela. Então você percebe que dentro do meio espiritualista existe muita autossabotagem, que todas as ferramentas e as coisas que poderiam estar servindo de um prepulsor ali para que a pessoa de fato tenha uma mudança de dentro para fora, pode acabar se tornando uma muleta, pode acabar se tornando uma autossabotagem. Um outro exemplo disso. Esse exemplo eu até falei meio por cima no vídeo que eu fiz do unboxing do Clube de Literatura Clássica. Que eu comentei o que nesse vídeo é justamente esse o ponto. Se a pessoa, ela fica, tipo assim, tô interessada em entender sobre algum assunto aqui, espiritualidade, usando o meu exemplo, física quântica. Quero entender, li um livro, fez muito sentido, nossa, quero entender mais sobre isso, porque tá ainda meio vago. Vou lá, pego outro livro para ler, e mais um, e mais um. Beleza, chegou um ponto que eu entendi a essência da coisa. Eu peguei aquilo que a teoria toda, a ciência toda tem, né, por trás daquilo, a filosofia por trás daquilo. E aí faz sentido, depois de ter esse entendimento, eu pegar um outro livro desse mesmo tema para ler? Será que não vai ficar uma coisa meio repetitiva e eu vou ter pouco ou quase nada, ou nada mesmo, a acrescentar com mais um livro de um tema sobre o qual eu já entendi? Não seria uma autossabotagem também para que eu deixe de evoluir? Porque é como se fosse assim, não importa que eu já entendi, se eu estou lendo um livro desse tema, internamente eu sinto que eu estou evoluindo aqui, porque eu estou lendo um livro que tem conteúdo, certo? Só que se você já entendeu de fato aquele assunto ali, se você já pegou toda a ideia, se você continuar lendo mais sobre isso, você vai estar evitando, você vai estar postergando um crescimento efetivo de fato numa outra área que você poderia estar estudando. Porque eu entendo o seguinte, galera, cada coisa tem a sua própria natureza. Então, por exemplo, a natureza do cérebro é pensar. Mesmo quando não existe a desordem mental, nosso cérebro sempre está nos fazendo pensar, porque a natureza dele é essa, certo? Da mesma maneira, eu entendo que a natureza da alma é algo muito profundo. Ela sempre vai buscar um desafio para se autodesenvolver ou para se descobrir, né? Então, é uma coisa natural dela, uma busca, sabe? Então, por que, né, a gente, mesmo sabendo que não teremos resposta para a maioria das nossas questões existenciais, a maioria dos seres humanos continua fazendo essas questões, né? Desde os primórdios, os filósofos, enfim, tendo os mesmos questionamentos. Será que não é algo da natureza da nossa alma? É isso que eu quero dizer. Para mim é. Para mim faz sentido essa linha de pensamento. Por isso que eu falo, a autossabotagem, ela também se mostra presente quando de alguma maneira a gente faz as mesmas coisas para não fazer aquilo que de fato vai nos desafiar e, por consequência, nos fazer crescer, sacou? Então, basicamente, a mensagem desse vídeo é o seguinte: presta atenção nas tuas ações. O que você está fazendo? Será que você não está se auto-sabotando em coisas que talvez você achou que estava evoluindo, que você achou que estava te fazendo crescer espiritualmente? Esse é o ponto. Tudo aquilo que é agradável pode se tornar desagradável, dependendo de como for conduzido, entendeu? Fez sentido pra vocês? Me contem aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu perfil do Instagram, do Scooby. E eu acho que é isso, tá bom? Até mais!